E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, na graça e na paz do Senhor Jesus, desfrutando de boa saúde, lendo a Bíblia e se preparando para as adversidades que virão pela frente. A pandemia está aí, existem consequências econômicas, consequências físicas, e nós nos preparamos pela palavra para enfrentar essas adversidades, sabendo que Deus está no controle de toda a situação. Por isso nós lemos a Bíblia, para fortalecer a nossa fé. Gente, nós vamos entrar agora numa fase do livro de Isaías que é simplesmente maravilhoso, que vai falar sobre o reino glorioso de Deus, sabe? Do verso 40 ao 66, 24, guarde bem, até o 66, 24, é uma mensagem de consolo e uma revelação do caráter de Deus e de todos os seus propósitos, não só para Israel, mas também para toda a humanidade. Do capítulo 40 até o 66, Isaías profetizou como se o exílio já tivesse acontecido. Então, quando você lê a história do exílio na Babilônia, ele oferece o contexto para essa profecia. Que coisa fantástica! Sabe, Isaías estava falando como se o exílio estivesse acontecendo agora, nesse momento. Ele estava comentando como se as coisas estivessem já ocorrendo. Entendeu? Então quando você para entender o contexto disso aqui, vai um pouco estudar sobre o exílio da Babilônia, e aí você vai ver como é que foi o exílio, e você vai entender o contexto do momento que o profeta está profetizando aqui. E no capítulo 40, especificamente no 40, do 1 até o 31, o consolo é o resultado da misericórdia com a qual Deus tratará o povo na era que ainda haveria de vir. Deus estava mostrando ali o consolo, abrange o ânimo, abrange força, abrange aceitação, e cabia aos exilados, as pessoas que estavam ali na Babilônia, que ainda não era Babilônia, mas ele estava profetizando, que essas pessoas crescem no agir de Deus, que elas esperassem pelo livramento que Deus iria conceder. E você vai ver aqui que tem cada coisa que é muito louca, velho, é muito louca. Saber só Deus mesmo para fazer tudo que Ele faz aqui, a forma como Ele fala, como Ele cumpre as coisas, é uma coisa extraordinária. Por exemplo, olha só, lá no verso 3 até o verso 5, ele diz assim: ouçam uma voz que clama, abram um caminho no deserto para o Senhor. Então esse texto aqui, Malaquias vai repetir esse texto lá em Malaquias 3:1, que fala aquele que clama, e possivelmente estava se referindo aqui a Elias, né? Só que o mensageiro de Deus, aqui ele está se referindo aqui, o mensageiro de Deus que prepara o caminho para o Senhor, segundo os evangelhos, era João Batista. Então João Batista repetiu isso aqui, essa mesma frase, lá em Mateus 3:3, Marcos 1:3, Lucas 3:4 e João 1:23. E aqui ele fala: prepare o caminho para o nosso Deus, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas. Essa aqui é uma mensagem para os arrogantes, para os soberbos, para as pessoas da época que estavam vivendo na soberba, sabe, achando que eram representantes de Deus, e as suas palavras eram a expressão da verdade de Deus. E a gente sabe que os fariseus, na verdade, eram tudo mentiroso, tudo um religioso barato, sepulcros caiados, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, como dizia minha avó. Então Isaías aqui do verso 3 até o verso 5, ele retrata a vinda do Senhor, e o Senhor ele vem por um caminho no deserto, e ele vem até o seu povo. Né? Antes o povo ia até Deus, agora o Senhor ele vem até o seu povo. É fantástico, sabe? Isaías, ele é maravilhoso. As expressões que ele usa e a forma como ele trabalha aqui, como Deus trabalha a linguagem aqui, é uma situação fantástica mesmo. E aqui do verso 6 ao verso 8, é muito interessante a expressão que Isaías está usando aqui, né? Porque é uma referência de que como que a humanidade é tão fraca, como a humanidade é transitória, e Deus, em contrapartida, ele prossegue com os seus planos, e esses planos serão sempre bem-sucedidos. Ou seja, nós somos passageiros, somos transitórios, vivemos 60, 70, 80 anos, mas o plano de Deus ele vai ser sempre bem-sucedido, e o tempo nunca vai ser um empecilho
para que ele seja realizado, para que Deus realize a sua vontade, execute o seu plano, seja bem sucedido. E esse verso aqui, principalmente no final, quando ele diz assim, ó, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, foi citado por 1 Pedro no capítulo, aliás, 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e verso 24 e 25. Ele cita exatamente esse trecho, mostrando para nós que Deus, ele está acima do tempo. Então nós podemos confiar nele. Nós podemos ter plena confiança, porque se nós fazemos parte do plano de Deus, não importa o tempo que vai demorar, Deus é atemporal. Nós só temos que confiar e Deus vai executar os planos dele na nossa vida. Isso é garantia de segurança. Por isso que nós temos que ler a Bíblia para ter certeza de que tudo aquilo que Deus planejou para nós vai ser executado para louvor da glória dele, e não nossa, obviamente. Do verso 9 até o verso 11, né? Deus é que é essa boa notícia que esse texto está dizendo aqui. Embora ele venha como um guerreiro e se apresente aqui no texto como um guerreiro forte para resgatar o seu povo, ele também segura esse povo com terna misericórdia e amor, como um pastor segura o seu cordeirinho. Sabe, Deus é assim. Deus é retratado aqui como um pastor, que é justamente para falar do cuidado que o pastor tem com a ovelha, o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Cuidado que Deus tem para mim e para você. É realmente, sabe, esses textos de Isaías que nós vamos ler aqui para frente é um manancial de esperança, é um manancial de força, de alegria. Sabe, é para você terminar uma devocional e você falar assim, puxa vida, como Deus me ama. Como Deus me ama. E aqui tem uma série de perguntas do verso 12 até o verso 14. São perguntas retóricas, né? Cuja resposta é ninguém. Ninguém. Simplesmente ele pergunta, quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Ninguém. Então, para todas essas perguntas retóricas, a resposta é ninguém. Somente Deus criou tudo que existe. E ele, no momento certo, ele julgará toda a criação. E apenas ele, e só ele, pode restaurar todas as coisas, né? E um dia está escrito na palavra. Paulo escreveu que a natureza espera e geme com dores de parto, aguardando ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus, quando haverá a restauração de todas as coisas. Os filhos de Deus, nós somos os filhos de Deus, para louvor da glória dele, né? Isaías 40, 18, sabe, fala sobre a idolatria. A quem podemos comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? E aqui ele faz uma advertência contra a idolatria. Na verdade, os ídolos são representações simbólicas de deuses e por vezes até de outros conceitos religiosos. As pessoas não conseguem compreender que quem adora um ídolo, ela não reconhece que aquela estátua, aquele objeto foi feito por mãos humanas, não consegue enxergar isso. Foi feito por mãos humanas e eles não têm poder nenhum. E eles dão uma sensação de falsa segurança para as pessoas. Mas é só uma sensação de falsa segurança, porque eles iludem as pessoas e provocam grande decepção com o passar do tempo, uma decepção religiosa muito grande. Eles não são capazes de ajudar aqueles que confiam neles. Eles não conseguem nem se manter de pé. Se você derrubar um ídolo, ele não consegue se levantar. Sabe? Por isso que Deus não manda fazer imagem alguma sobre ele. Não faça nada que me represente, não faça nada que possa que possa ser sobre a terra, o céu, o mar, o que está embaixo da terra, não pode ter representação nenhuma, né? Em última análise, quando você olha esse texto aqui, você vai ver que os ídolos, eles competem com a glória de Deus. Eles vão competir com a glória de Deus e eles removem a dignidade do homem, porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e aí a pessoa, ao invés de adorar a Deus, adora a imagem. E aqui ele usa umas representações muito legais aqui. Ele fala assim, olha, você escolhe a madeira, não aqui, mas mais para frente, fala assim, você escolhe a madeira, e a madeira com que você faz, que você se aquece, que você faz a comida, é a madeira que você faz, o ídolo. Então, realmente, é uma judiação ver o que acontece aqui com a representação do ídolo, tá bom? No verso 26, nós temos aqui uma representação, quando ele diz assim, olhem para os céus,
para você, quando você olha para o céu, você vê que todo o universo representa e dá testemunho do grande poder de Deus e de uma força incomparável. Ou seja, se Deus criou todo o universo, imagine o poder dele. E todo esse poder, ele vem e ele volta para nosso cuidado, para nos fortalecer, para nos fazer fortes, para enfrentar os momentos de adversidade. Beleza? Vamos lá então agora, vamos para o capítulo 41. E no capítulo 41, o que nós temos aqui é que Deus chamou todas as nações, no capítulo 41, Deus chama todas as nações para que elas possam vir à presença dele e falar, e as desafiou a refutar todas as provas que ele deu no capítulo anterior do seu poder, da sua glória e de tudo aquilo que ele fez, né? E no 41:2, nós podemos observar aqui, quando ele fala do rei do leste, esse rei que ele está chamando, ele se refere aqui ao rei Ciro, o rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia em 539. Então ele permitiu que os judeus regressassem, o Ciro permitiu que os judeus regressassem da Babilônia para Judá, para poder edificar o templo e para poder também restaurar o muro, restaurar o templo e o muro. E aí nós já vimos isso lá em Esdras e também em Neemias. Então as profecias a respeito de Ciro, lembrando mais uma vez que esse aqui é o contexto de exílio, como se ele já estivesse acontecendo. Então a profecia de Ciro, a respeito de Ciro, incentivava Israel a ver o Senhor como um Deus soberano, que tem o controle de toda a história nas suas mãos, e também as suas ações bondosas e restauradoras de todo o povo como grande rei. Então isso aqui era um alento para o povo, ou seja, do mesmo jeito que Deus estava levando eles para o exílio como um castigo, como uma consequência, um castigo do que eles fizeram, Deus já estava profetizando a volta deles através de um rei que viria para acabar lá com o Império Babilônico. E no 4 aqui, você vai ver o texto aqui que ele diz assim, ó: quem realizou feitos tão poderosos e chamou a cada nova geração desde o princípio dos tempos. Então aqui fala mais uma vez sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, desde o princípio de tudo, lá em Adão e Eva, todas as coisas caminharam por etapas da história e todas elas tinham um plano perfeito que certamente vai redundar lá em Apocalipse, quando Jesus declara que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, todas as coisas irão cooperar para que o plano perfeito de Deus seja concretizado nas nossas vidas. E ali no verso 9, quando ele fala: eu chamei de volta dos confins da terra, porque disse: você é o meu servo, eu o escolhi. Isso é maravilhoso. Essa é uma reafirmação que enfatiza o compromisso e a fidelidade de Deus, mesmo o povo sendo fiel, mesmo nós sendo infiéis. Deus ainda assim, ele fala da sua fidelidade, do seu amor, da sua graça para com as nossas vidas, e mesmo na nossa fidelidade, Deus se fez carne, morreu na cruz para trazer o perdão dos nossos pecados, e quando nós aceitamos Cristo e somos perdoados, ainda assim de vez em quando nós pisamos na bola. Nós lutamos para não pisar, mas ainda nós pisamos, e ainda assim Deus, pela sua fidelidade, nos ama, porque Ele nos escolheu e nos chamou com amor. E Ele fala: eu estou com você, e essa é a promessa da presença de Deus na nossa vida. E quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, que é um contexto bíblico todo, de Deus reafirmando, e Jesus falando que estará conosco todos os dias até a consumação do século, é um texto de afirmação poderosa para que você creia e se sinta seguro, mesmo diante de todas as adversidades, dificuldades, enfermidades, vírus, pandemia, situação econômica. Você sabe que Deus sempre estará com você em todas as circunstâncias da sua vida. Aqui no verso 18 até o verso 20, quando ele fala dos rios, das fontes, fala dos açudes, aqui é um contexto agrícola. Então, se você olhar isso aqui por um contexto agrícola, certamente você ficará tocado, né? Porque você vai entender que esse contexto que ele está falando aqui se equipara ao contexto como se fosse um retorno do exílio, um segundo êxodo, comparando com o Egito. E realmente é maravilhoso você ver isso, né? E no verso 25 faz uma referência, mais uma vez uma referência ao Ciro, o rei da Pérsia, porque ele pisaria na Babilônia, assim como a Babilônia pisou na Síria. Bom, vamos lá então para o capítulo 42. Nossa, agora sim. Capítulo 42 vai falar sobre o servo escolhido do Senhor, né? E aqui a figura do servo é uma figura régia, é a figura do rei.
do soberano Senhor, que no cumprimento da demonstração, da sua missão, ele demonstra o cuidado com as pessoas, especialmente com aqueles que são sofredores, com aqueles que estão oprimidos, com aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E esse contexto aqui, meu querido, é um contexto de 4 cânticos que falam de Jesus, do servo escolhido, do servo ungido, aquele que veio não para reinar, mas veio para servir a Deus, e depois foi exaltado sobre todo nome, foi exaltado em glória. É maravilhoso. E esse cântico aqui vai do 42, do 1 ao 4, depois do 49, do 1 ao 13, do 50, do 4 ao 11, e do 52, 13 até o 53, 12. E você vai ver essa passagem aqui inicial do 42, 1, você vai ver lá em Mateus 12, do 18 ao 21. E Deus fala assim, ó, o meu servo escolhido que me dá alegria, a mesma coisa que Deus falou no batismo de Jesus, lá em Mateus 3,17, Deus repete aqui novamente. E não agirá e nem levantará a voz, ou seja, o servo tem tanta confiança que Deus vai cumprir o propósito dele, na vida dele, que ele não precisa gritar, ele não precisa berrar, ele não precisa se saculejar, não, ele sabe que Deus vai cumprir. No 42:7, ele vai abrir os olhos daqueles que estão espiritualmente cegos, ele libertará aqueles que estão espiritualmente cativos em calabouços escuros por causa do pecado, e vai resgatar todo o seu povo das mãos de Satanás, vai trazer para a sua doce, maravilhosa presença. Sabe, realmente fascinante. E no 42, 18 a 20, quando ele fala que ouçam os surdos, ele está se referindo aos israelitas que não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram, e ouvindo a palavra de Deus, não quiseram entender, mesmo tendo todas as condições. Então eles se fizeram de surdos e se fizeram de cegos espiritualmente. Eles tinham conhecimento da verdade, por meio da palavra de Deus, por meio dos profetas, mas a sua mente estava fechada e eles se recusaram a ouvir, se recusaram a agir conforme a verdade. Essa aqui é uma grave advertência para os momentos que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas têm acesso à palavra, têm acesso direto ao Espírito Santo de Deus, têm acesso à voz de Deus, que é hoje a palavra. O escritor de Hebreus e Colossenses fala que outrora Deus falou por meio de profetas e visões, mas hoje fala através do Filho, pela palavra de poder. E as pessoas ainda assim, elas estão se recusando, estão com a mente fechada, com o coração obstinado, se recusando a ouvir e obedecer. E o servo dá a demonstração de que o servo, ele tem prazer em obedecer. Esse foi o ministério de Jesus. Tudo que ele fez porque era a vontade do Pai. Tudo que ele falou porque eram as palavras do Pai. E aquele que não seguiu o exemplo de Jesus, infelizmente não reinará com ele. Amém? Então fica aí, depois nós vamos continuar falando aí do capítulo 43 em diante, mas olha só, é realmente maravilhoso. 42, 3, mais uma coisinha só que eu esqueci de falar, quando fala que não esmagará a cana quebrada e nem apagará a chama que já está fraca, ou seja, ele vai tratar com bondade todos os oprimidos e todos os desanimados. Jesus é tremendo. Se você se sente oprimido ou desanimado, saiba, Jesus é por você, Ele luta as tuas lutas, e a palavra que Ele tem para você para te trazer ânimo, para te trazer segurança, para que você saiba que nele você já é mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe sua vida, que você continue lendo a Bíblia, assistindo aqui as nossas devocionais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você curtiu, dá um okzinho aí, dá um joinha para nós aí, tá bom? Se inscreva no canal, acione as notificações e principalmente divulgue. Divulgue, porque as pessoas estão precisando ouvir palavras de ânimo, que lhe traga refrigério e segurança de que Deus está no controle. Não é pandemia, não é governo, não é nada. É Deus que está no controle de tudo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Valeu. Tchau.